Boa noite, igreja, graça e paz. É com alegria que daremos início ao culto de louvor e adoração ao Senhor. Peço que a igreja nesse momento se ponha de pé, aqueles que podem. E abram suas Bíblias no livro de Salmos, versículo 134, capítulo 134, versículo de 1 a 3. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Vamos repetir, igreja, todos juntos? Venham, bendigam. Amém. Vamos. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor, nas horas da noite. Levante as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor que fez o céu e a terra abençoe você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus querido, para mais uma noite estarmos reunidos na tua casa, na tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, operar maravilhas no nosso meio esta noite, Pai amado. Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai amado. Pai, que Teu Espírito Santo, Deus, possa ter liberdade, Deus, para trabalhar em cada coração, Deus, aqui por estas portas esta noite, Deus amado. Pai, visita os Teus filhos esta noite, Pai. Faça conforme a Sua vontade, Deus, conforme o Teu querer, Pai amado. E, Pai, receba, Pai, o nosso louvor esta noite com cheiro suave e agradável às suas narinas, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, Pai, use, Pai, os louvores, Pai amado. Use, Deus querido, a peça que iremos entoar aqui. Use os pregadores, Pai amado, para a honra e glória do Teu nome, Deus querido. Fala a Tua igreja esta noite, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado. Assim nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Ministério de louvor. Amém? Antes do Ministério de Louvor, a gente vai se apresentar. Nós precisamos. Sim, nós do Ministério de Casais temos o costume de sempre nos cumprimentar, que é dessa forma. Eu sou a Natália do Fábio. Eu sou o Fábio da Natália. Juntos somos casados para sempre, há 13 anos, 2 meses e um dia. Amém? Amém, glória a Deus. Pai Senhor, irmãos, vamos estar louvando o nome do Senhor, né? Um louvor que diz: há poder no nome do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente cantando esse louvor, a gente não entende a veracidade da letra desse louvor, né? Então, para a reflexão dos irmãos e para minha também, eu queria falar sobre Atos capítulo 19, que fala a respeito dos 7 filhos de um grande sacerdote, um judeu chamado Seva. E ele criou os filhos dele para serem bons cidadãos, criou para serem bons filhos, bons pais, mas ele não criou os filhos dele para serem servos de Deus. E esse foi o maior problema, porque os filhos dele não honraram o nome do Senhor Jesus, mas trataram com banalidade o nome que é sobre todo nome, o nome do Filho de Deus. E eles trataram com banalidade a ponto de falar como se fosse qualquer coisa, como se fosse um amuleto da sorte o nome do Senhor Jesus. Eles não valorizaram. Eu queria trazer essa noite esse texto, né, como reflexão. Por quê? Porque muitas das vezes a gente esquece de honrar o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus não pode ser banalizado, não pode ser tratado como amuleto da sorte. Tem que ser honrado, a gente tem que se submeter a esse nome. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é um Deus grande. Ele se encarnou. Ele
deixou a sua glória para vir aqui e morreu pelos nossos pecados. E o véu se rasgou, a terra temeu quando ele morreu, toda a terra gemeu a morte do próprio Cristo, Filho de Deus. Então como é que a gente pode tratar esse nome com banalidade? Eu convido a você a honrar o nome de Jesus. Se você já respeita mais ainda, se submeta a esse nome. Levante suas mãos com autoridade, porque você conhece Jesus. Os filhos de Seva não conheciam a Jesus, por isso que eles tratavam com banalidade. Mas você é servo de Deus, você conhece esse nome, você sabe que esse nome tem todo o poder. Jesus pode restaurar um lar, Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. Olha como esse nome é poderoso. Então você levanta suas mãos, o nome de Jesus é o cântico desse louvor, profetiza sobre a sua casa. Jesus pode mover as estruturas de sua casa. Jesus pode trazer transformação. Levanta sua mão, aponta para a sua casa, começa a orar, interceder. Jesus, é poder no teu nome, traga transformação para o meu marido, para os meus filhos. Jesus, mova as estruturas do meu lar, Senhor. Em nome de Jesus, que as cadeias vão ser quebradas. Sabe por quê? Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar.
Amém. Glória a Deus. Agora falaremos a nossa divisa de Josué 24:15. Olha aqui, por favor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Que verdadeiramente a gente possa crer, que nós tenhamos fé para repetir sempre, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Ministério de Família está com a programação durante todo esse mês de maio, e eu creio na restauração de famílias, de lares, de relacionamento entre pais e filhos e irmãos. Em nome de Jesus. Vamos pedir para ele repetir novamente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos? Vamos? Eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém? Isso é promessa do Senhor e Deus vai cumprir na vida de cada família que se encontra aqui esta noite. Amém? Agora nós faremos a apresentação dos nossos visitantes. Eu tenho aqui do meu lado... Pode se assentar, desculpe. Temos algum visitante aqui do meu lado direito? Não, né? Todos já são de casa. Não, hoje não temos, não. Hoje só temos Amém. Só de casa, graças a Deus. Sim. Estamos aqui, não um visitante, mas nosso irmão Adalto, graças a Deus, está recuperado, de volta, né? Graças a Deus. Graças a Deus, estamos orando pelo nosso irmão Conceição. Amém. Que Deus esteja abençoando mais e mais a vida do irmão. Com Amém? certeza. Agora iremos para o nosso dízimos e ofertas. Convido a diaconisa Ruth e o irmão Zé Roberto. Amém. Para cantar o hino Cantor Cristão 367. Graça e paz, igreja. Amém? Cruzemos uma vez que se pudesse pôr de pé. Vamos estar declarando que nossa morada na rocha está a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os crucais, areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procelaremos sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela
Glória a Deus. Farei oração pelos dízimos e ofertas. Oremos, igreja. Senhor Deus bendito, muito obrigado, Pai, por por mais uma oportunidade, Deus, de ofertarmos na sua casa. Meu Deus, que esse valor, Pai, seja para o crescimento do seu reino, Pai. Continue, meu Deus, abençoando, meu Deus, e visitando cada casa, cada família aqui representada. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui e que ainda há de fazer. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido o Ministério Teatral PIBAG. Boa noite. A partir de agora, nós não temos mais identidade. Vocês não nos conhecem. O Espírito Santo de Deus vai te trazer agora à memória alguém da sua família. Então, permita que o Espírito Santo de Deus te dê visão nesta noite daquela família, daquele membro da sua família que precisa de você. Isso porque a senhora se esqueceu de orar por mim, mãe. Por favor, mãe, não esquece mais de orar por mim. Mãe, olha pra mim, mãe, eu tô presa. Satanás querendo me levar. Mãe, por favor, não desiste de orar por mim, mãe. Por favor, mãe, continua me convidando a ir pra igreja. Por favor, mãe, não desiste de orar por mim. A senhora lembra quando eu era pequena? Eu subia no colo da senhora e a senhora me contava várias histórias. Agora não, mãe, agora eu tô presa no colo de Satanás. Ele tá querendo me levar, mãe, por favor, não deixe ele me levar. Persiste em oração, mãe, por favor, não esqueça de orar por mim, mãe, eu te peço. Se a senhora continuar perseverando em oração, se a senhora não se esquecer de orar por mim, talvez, mãe, quando a senhora me convidar para ir para a igreja, se a senhora não esquecer, mas lembrar, eu vou para a igreja com a senhora, eu prometo, eu vou para a igreja com a senhora. E quando o pastor fizer aquele apelo, mãe, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou me converter, eu vou me entregar minha vida a Jesus, mas não esquece, não desiste de orar por mim, mãe, por favor, não desiste de orar por mim. Esposa, sou eu, esposa, seu marido. Ó, minha esposa, eu tenho andado ultimamente com um coração tão duro, tenho sido um cara totalmente difícil, esposa. Quantas vezes você teve que ficar mal comigo, por eu de fato agir de forma errada, por ter te maltratado, te rejeitado? Ó, minha esposa, por favor, basicamente não abra mão do nosso casamento, não rejeite a mim, ó, minha esposa, pois em breve eu posso ser um sacerdote em nossa casa, cheio do Espírito Santo, pois uma coisa eu prometo, porque eu tenho certeza que você olhará para mim e verá que esse é o meu esposo e terá muito orgulho. Irmão, irmã, sou eu teu irmão, sou eu tua irmã, olha para mim, eu estou com correntes, eu estou presa. Você lembra? Eu lembro que quando a gente era pequeno, a gente aprontava junto, a gente ria, se divertia muito. Mas agora cada um cresceu, você está aí com seu Deus, enquanto eu estou aqui
presa. Enquanto você está indo para o culto, adorar o Senhor, eu estou indo para a festa, beber, tomar drogas. Olha para mim, olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, veja como é que eu estou. Não desista de orar por mim. Ore por mim, irmão. Você não quer que eu seja cheio do Espírito Santo também? Você também não quer que eu tenha essa alegria do Evangelho? Então, por favor, ore por mim. Não esqueça de interceder por mim. Porque se você continuar persistindo, se você continuar orando por mim, eu vou me converter. Eu vou aceitar Jesus. Nós vamos servir ao Senhor juntos. Daqui a pouco nós estaremos no mesmo ministério. Então, por favor, não desista de mim. Ore por mim, olhe para mim, por favor. Lembra de mim nas suas orações. Lembra de mim de interceder. Por favor, não desista de mim. Filho, a mamãe quer saber onde você está. A mamãe sempre liga para saber onde você está, com quem você está. A mamãe está em casa, sozinha. Ore por mim, filho. Não esqueça de orar por mim. A mamãe te ama muito, mas você está por aí, pregando a palavra para outras pessoas, e a mamãe está aqui. Filho, a mamãe ficou sabendo de uma notícia. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, para onde a mamãe vai? A mamãe vai para o inferno. Mas você, filho, vai com Jesus, andar em ruas de ouro, junto com Jesus. Não desista de orar por mim, filho. Ore por mim, continue orando por mim, filho. Sabe por quê? Se você continuar orando por mim, filho, um dia você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Filhos, filhas, sou eu, pai. Filhos, o pai tem um coração tão cheio de valores. O pai tem sido tão bom com vocês, filhos. Filhos, mas eu sei também que eu pisei na bola com vocês às vezes. Mas, filhos, tem misericórdia, tem compaixão de mim, meus filhos. Pai, o pai só quer que vocês olhem para mim. O pai só quer que vocês orem por mim. Porque muitas das vezes eu não vou admitir que estou precisando de ajuda. Mas eu preciso, estou desesperado, filhos. Eu preciso de oração, filhos. Como eu preciso de oração, filhos. Mas vocês ficam falando que não fazem, que santo de casa não faz milagre. Vocês falam que vai vir outras pessoas para poder falar de Jesus comigo. Vocês estão todos os dias comigo, filhos, e vocês não falam do amor de Jesus comigo. Filho, filha, não deixe o pai ir para o inferno não, filha. Por favor, filho. Ore por mim, não desista de mim, filho. Fale do teu amor para mim, meus filhos. Igreja, por que você desistiu de mim, igreja? Por que, igreja? Eu precisava tanto de você lá fora, igreja, e você não foi me evangelizar, igreja. Por que, igreja? Eu era apenas uma jovem, igreja, e você não foi lá fora, igreja. Agora eu vivo na prostituição, nas drogas. E cadê você, igreja? Igreja, me ajuda. Não desista de mim, igreja, não desista. Agora eu estou aqui, igreja, acorrentada pelo inimigo. E agora? Como eu saio daqui, igreja? Não desista de mim, igreja. Eu quero servir ao Senhor, eu e minha casa, igreja. Por favor, igreja, não desista de mim. E aí, igreja? Como que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Que atitude nós podemos tomar para que isso possa mudar? Para que essa situação seja transformada? Só tem uma pessoa que pode orar pela sua família. E essa pessoa é você.
Você tem o poder, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a unção para transformar a vida do seu familiar. Aí você vai dizer: ah, irmã, já venho orando há anos pela minha filha, há anos pelo meu filho. Meu esposo, então, já entreguei na mão do Senhor. É isso? Essa é a nossa atitude como crente? Essa é a nossa atitude que está cheia do Espírito Santo, que ora, que intercede, que busca, que trabalha na igreja? Não. Nós não vamos nos acovardar. Nós vamos interceder. Mas, irmã, já tem 20 anos que eu oro pelo meu marido. Já tem 20 anos que eu oro pelo meu pai. E a minha filha, então, nem me escuta mais. Quando bota um som dentro de casa, parece que a menina está possuída. A sua oração tem todo o poder. A sua oração, mãe, você tem autoridade dentro de casa para clamar pela sua filha. Mulher, você tem autoridade para clamar pelo teu esposo. Você tem autoridade para impor a mão sobre seu marido enquanto ele estiver dormindo e orar pela vida dele. Quando ele sair para trabalhar, você levanta e ora pela vida dele. Quando ele sair, você não saber para onde ele foi, ore, porque a sua oração vai ser ouvida. A Bíblia fala que por causa da fé de Noé, ele salvou toda a família dele, toda a família dele. Se você impor suas mãos, se você usar a sua fé, a sua família vai ser transformada pelo poder do Altíssimo. Nós não temos poder, nós temos a unção do Espírito Santo que é colocada sobre nós como a gente aceita Jesus como Salvador. Então, se você tem o Espírito de Deus, se você clama pela sua família, eu te convido agora a ficar de pé. Vamos fazer um clamor. Mãe, faz um clamor pela sua filha, pelo seu filho. Esposa, faz um clamor pela sua esposa. Filhos, faz um clamor pelas suas mães, pela avó, pela esposa, pelo filho, pelo marido. Ah, minha família toda já é de Cristo. Estamos com pessoas lá fora, almas clamando pelo poder de Cristo, almas clamando para que sejam salvas e libertas, almas que querem ver as famílias delas também salvas e libertas. Então agora, intercede o barulho do som. Eu quero ouvir a sua voz. Clame ao Senhor nesse momento pela sua família. Abra a sua boca, não importa com quem está do lado ou quem está do outro. É a sua família, é você que vai guerrear por ela, é você que tem o poder para guerrear por ela, você que tem buscado, você que tem contemplado. Então, neste momento, vamos clamar pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Sim, Deus. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, vai ao encontro, Senhor, da minha mãe, neste momento, Senhor. Oh Deus, minhas irmãs, Senhor, que necessita de Ti, Deus. Nós te pedimos por libertação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma, Maria dos Anjos, em Tuas mãos neste momento, Senhor. Usa minha mãe com poder e usando a Tua presença, Deus. Que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque necessitamos da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, toma nossos filhos em Tuas mãos, transforma pelo poder que há na Tua palavra, usa com poder e autoridade, usa a autoridade das mães dentro de casa, Senhor, que elas possam, Senhor, clamar pelas filhas, pelos filhos, porque não há poder maior, não há autoridade maior, Senhor, que seja a Tua presença. A nossa casa é consagrada a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Visita cada cômodo neste momento, Senhor. Pai, vai nas esposos, vai no leito, Deus amado, visita esse casal, Pai. Repreende o espírito de contenda, o espírito de brigas, Senhor, que tudo vira discussão, tudo vira atrito. Seja repreendido todo espírito de confusão dentro dos lares, seja repreendido toda a falta de entendimento dos pais. Ó Pai, abre a boca dos filhos para interceder pelos seus pais, Senhor. Que os pais sejam ungidos de madrugada, que os pais sejam transformados pelo poder, Senhor, da assunção na vida dos filhos.
filhos, Senhor. Deus, nós clamamos a um Deus que tudo pode fazer, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Senhor, repreendemos todo tipo de vício nos nossos lares, vício da pornografia, vício das drogas, Senhor, vício do álcool, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Que o seu poder venha sobre nós, que a tua unção nos renove todos os dias. Senhor, repreende o acomodismo, aquilo que parece que não tem mais jeito. O Senhor dá jeito em toda situação. O Senhor tem poder para transformar. Nós cremos, ó Santo Espírito de Deus, no teu poder, na tua unção. Cremos, ó Espírito Santo de Deus, que cada um aqui tem autoridade dentro do seu lar. Seja uma jovem de 12 anos, ó Pai, seja uma criança, o Senhor pode usar com poder e autoridade. Então nós te pedimos, ó Deus, entre nos nossos lares, transforma a nossa família, usa a nossa igreja para evangelizar, para transformar vidas lá fora, Senhor. Que nós não venhamos olhar e nos acomodar, Senhor, com pessoas indo para o inferno, mas que antes, ó Deus, nós venhamos clamar, Senhor. É necessário o quê, ó Pai? É necessário jejuar, Senhor. Nós vamos jejuar. É necessário orar de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Ó Deus, coloca-nos unção, porque nós vamos levantar e nós vamos orar e nós vamos interceder pelos nossos, porque a guerra, Deus amado, é até a gente morrer, Senhor. Até a gente morrer, até nos faltar o fôlego, nós vamos estar intercedendo. Nós não vamos dobrar os braços, nós não vamos dobrar a guarda. Antes, ó Deus, enquanto vê Espírito em nós, Pai, enquanto há Espírito de vida em nós, nós vamos clamar pelos nossos, Senhor. Nós não aceitamos, ó Pai, o poder do maligno no nosso lar. Nós não aceitamos, ó Pai, a unção do maligno dentro da nossa casa. Deus, em nome de Jesus, Pai, transforma, Senhor, transforma nosso intelecto, traz-nos, ó Deus amado, a unção, traz a renovação, Senhor, que a Tua palavra seja viva dentro do nosso lar, que haja transformação de vida dentro do nosso lar, Senhor, que nosso esposo, ó Deus, perca o sono no sofá, Senhor, que ele não durma no sofá, Senhor, que ele perca o sono e que ele vá para a cama, ó Deus, e só na cama ele sinta a paz do Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Repreende, Senhor, toda a ousadia do maligno, ó Deus amado, através dos nossos filhos, mas nos ensina a ter sabedoria como mãe, autoridade como mãe dentro da sua casa, Senhor, dentro do nosso lar. Santo Espírito de Deus, a nossa casa é consagrada a Ti. Consagramos o nosso lar a Ti, ó Deus. E vamos dizer com autoridade e poder: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Ministério PIBAG, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Eu convido agora os preletores da noite, pastor Luiz Henrique e Mônica. É com grande alegria que recebemos aqui na nossa igreja. São os nossos professores do curso Casados para Sempre. Eu vou convidar o diácono Rogério para fazer oração por eles. Vamos orar, irmãos, abençoar esse casal lindo, né? Que está para abençoar nossas vidas nesta noite. Oremos. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença, Pai, venha nos colocar, Pai amado. Nesse momento, Pai amado, esse casal, Pai amado, essa família, Pai amado, que se propôs, Pai amado, estar aqui para falar da Tua palavra, Senhor. Temos certeza, Pai amado, que já colocaste no coração deles, Pai amado, aquilo que Tu queres falar para a Sua igreja nesta noite, Senhor. Que Seu Espírito Santo, Pai amado, esteja usando a vida dos Seus servos aqui nesta noite, Pai. Que Tu possa, Pai amado, estar abençoando a vida deles, Senhor, dando aquela sabedoria, Pai, vinda dos altos céus nesse momento, Pai amado.
que tudo aquilo, Pai amado, que eles estudaram, eles possam colocar agora, Pai amado, para nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, continua conosco, nós agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Graça e paz a todos vocês. É uma honra conhecer mais uma parte da nossa grande família do Senhor, né? Nós vamos nos apresentar. Eu sou a Mônica do Luiz Henrique. Eu sou o Luiz Henrique da Mônica. Juntos nós somos casados para sempre, há 29 anos, 10 meses e 3 dias. Somos pais para toda a vida, da Maiara, do Pedro Henrique, sogros do Mateus, avós do Isaac e do Levi. O Luiz vai descer, vai sentar, que ele está com o joelho meio ferradinho, coisas da idade, né, meu filho? Data de nascimento avançada, acontecem essas coisas. Nós somos... Peraí, gente, deixa eu só me encontrar aqui. Sabe que a pessoa idosa tem isso, tem que ter rascunho. Nós somos pastores de famílias, somos membros da Igreja Evangélica Nação de Adoradores, é uma Assembleia de Deus, que fica no bairro Centenário. Nós moramos no Rio, moramos na Penha. Então, vocês já viram que é só chapa quente. A gente mora na Penha, congrega no Centenário. Porque Deus é bom. Né? Nós temos... Bom, só pelos netos, vocês já viram que nós somos bem jovens, né? 2 netos, um já vai fazer 7 anos. Eu lembro que o Senhor falou conosco que nós teríamos muitos filhos. E nós não entendemos na época. Como assim, Senhor, muitos filhos, né? Depois do Pedro Henrique, eu precisei fazer ligadura de trompas. Como assim, muitos filhos? E o Senhor falou, filhos espirituais. E, para a glória de Deus, nós realmente temos. Já somos até bisavós espirituais. Porque o Senhor nos fez gerar filhos, filhos que geraram novos filhos, filhos que geraram novos filhos. E assim se faz na casa do Senhor. Nós estamos trazendo para vocês um abraço do nosso apóstolo Alexandre Santana, um homem de Deus, um varão valoroso, ciumento, que não queria nos liberar, porque domingo é complicado, né? Mas nós explicamos a ele a situação e ele falou, vão e que o Senhor os abençoe. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de Ruth, no capítulo 2, eu vou ler dos versículos 11 ao 13 somente, tá? Livro de Ruth, capítulo 2, eu vou fazer a leitura dos versículos 11 ao 13. Vou ler aqui na minha versão. Versículo 11 diz assim, eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você está e veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez.
Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Quando recebi o convite, se tem uma coisa que eu gosto, é de falar sobre família. Eu costumo falar para o Luiz que, apesar de eu ter me casado aos 23 anos, não comecem a fazer conta agora não, tá? Apesar de eu ter me casado aos 23 anos, eu tenho, às vezes, a impressão de que eu sempre fui casada com Luiz Henrique, desde a minha vida inteira. Porque é um amor tão grande que nós temos um pelo outro, os dois pelo Senhor, os dois pelo ministério de famílias, que até quando a gente se desentende, a gente continua se amando e falando de família. É uma coisa, é um amor que vem do Senhor para as nossas vidas. E uma coisa que sempre nos chama a atenção ao longo dessa caminhada é como, muitas vezes, dentro das famílias, os membros não dão valor à sua família. Vocês já repararam que, às vezes, numa celebração de aniversário de casamento, um domingo que você possa passar com a sua família, um sábado, você muitas vezes não dá valor, não faz um sacrifício para estar. Mas, quando alguém morre, você sai correndo do centro do Rio para vir no sepultamento. Aí não precisa correr, já morreu? Não é? Nós temos que correr e fazer força quando a pessoa está viva. Depois que o Senhor chama, recolhe, não precisa mais correr. E, pensando nisso tudo, eu falei: Senhor, já que eu vou falar de família, eu vou falar de uma família que tinha tudo para dar errado, mas que o Senhor colocou a sua mão e mudou o quadro, mudou a história. Eu não sei como é a sua família, mas talvez a sua família tenha tido tudo para dar errado também. Mas quando o Senhor coloca a mão, quando Ele diz, haja, é impossível dar errado. E eu achei tão interessante o tema, porque segredos de uma família vitoriosa. Segredos, então não contem para ninguém, vai ficar entre nós. Qual o significado de família? Se você vai falar de segredos de família, você precisa saber o significado de família. Família é um conjunto de pessoas que estão ligadas por laços de sangue ou por afinidade, e que moram na mesma casa. Então, não basta ter laços de sangue, precisa morar na mesma casa. Estou falando isso porque quem é sogra aqui? Isso, para as sogras ficarem atentas. Sogra não mora na mesma casa que genro e nora e filhos. Entendem o mistério? Casou, tem que sair e viver a sua vida. Não pode mais ficar na casa de mamãe e papai, porque senão não forma uma família. Para ser família, você tem que ser independente, tem que estar na sua casa, vivendo a sua história, tendo a sua experiência. Amém? A palavra família, ela vem do latim. No latim, família significa famulus. E famulus significa escravo. Escravo doméstico. Na Roma antiga, escravo doméstico, ele era tido como um bem, como essa garrafa, como um copo, como um microfone.
como um carro, o escravo era tido como um bem do seu senhor. O escravo, o senhor, ele poderia dispor daquele escravo como ele bem quisesse. Se ele acordasse e dissesse assim, não quero mais que você tenha 2 orelhas, ele tinha poder para mandar cortar uma orelha do escravo. Escravo doméstico, fâmulos. E eu fiquei pensando, Senhor, mas como é isso? Família é isso? E o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Família é sim. A família é escrava doméstica, sim, mas de um Senhor, que é todo-poderoso, de um Senhor que está acima de nós, que tem poder para mudar a história, que tem poder para curar, que tem poder para transformar, que tem poder para fazer tudo novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias. Então, a tua família, a minha família, são um bem precioso do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, pensando nisso, vamos aos segredos que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei, Senhor, que segredo eu posso compartilhar, se o maior segredo já está na introdução? É o maior segredo que a gente precisa saber para ter vitória. A minha família é um bem precioso do Senhor. Se é um bem precioso do Senhor, não tem como dar errado. Porque Deus ama a sua criação. Deus ama a nossa família. Mas existem coisas que nós precisamos fazer e que Deus, do seu alto, de glorioso trono, não vai fazer por nós. E são alguns desses segredos que o Senhor colocou no meu coração. O primeiro segredo que o Senhor colocou no meu coração é que toda família precisa ter cuidado com a mudança de atitude. Esse livro, o capítulo 1 de Ruth, começa dizendo que um homem chamado Elimeleque decide sair da sua cidade, de Belém, casa do pão, e migrar para uma outra cidade chamada Moabe, uma terra estrangeira. A Bíblia não diz que ele consultou a Deus. A Bíblia não diz que Deus falou com ele. A Bíblia diz que ele decidiu sair da sua cidade, porque na sua cidade havia uma fome muito grande. Só que haviam outras famílias naquela cidade. E a Bíblia não diz que as outras famílias fugiram por causa da fome. A Bíblia diz que Elimeleque pegou a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e saiu daquela cidade. Quando nós decidimos nos casar, formar uma família, a primeira coisa que a gente abre mão é da individualidade. Eu faço, eu mando, eu decido, eu sou, eu sei. Isso não te pertence mais. Isso é só para quem é bebê de mamãe. Bebê de mamãe ainda pode. Ainda pode. Bebê de mamãe ainda pode bater um pezinho, mamãe corrige. Agora, homem e mulher que decidiu casar, não pode mais. Eu vou fazer, faço mesmo, eu que sei. É meu dinheiro, eu que mando. Não pode, não. Temos que ter cuidado com a nossa atitude dentro da família. Homens, vocês foram chamados para serem sacerdotes, para serem autoridade, não para serem autoritários. Entendem a diferença?
A autoridade, ela representa alguém. O autoritário quer mandar, quer dar ordem, quer que prevaleça a sua vontade. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Por conta desta atitude de Elimeleque, ele morreu sem ver a fome cessar na sua terra. Os 2 filhos, Malom e Quilion, depois da morte do pai, decidem se casar com mulheres moabitas. Tomam uma atitude de desobediência, porque não era permitido ao povo de Belém casar com mulheres estrangeiras. Mas o pai não levou eles para outro lugar? O pai não morreu? Eles se sentiram à vontade para fazer o que eles queriam. É o verdadeiro ditado: quando o gato não está, o rato faz a festa. Foi exatamente isso que eles fizeram. Casaram com mulheres estrangeiras. Viveram bem, viveram. Mas, ao longo de 10 anos, os 2 também morreram. Ah, Mônica, tu veio lá da Penha para dizer que se a gente não obedecer, a gente vai morrer? Não. Estou dizendo que é melhor obedecer, para que não haja morte espiritual na sua família. Amém? Noemi. Ficou Noemi, viúva, sem filhos. A mulher, naquela sociedade, já era uma pessoa sem voz. Nasceu mulher, problema. Por isso que agora as mulheres estão fugindo totalmente da regra. Estão tão empoderadas que estão atirando no que vê, no que não vê, perdendo o rumo. De tanta opressão que a mulher viveu ao longo dos anos. Mas nós somos mulheres curadas e tratadas pelo Espírito de Deus, amém? Nós somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Desequilíbrio e empoderamento não nos pertence. Nós somos dependentes do Senhor, amém? Noemi pensou: não tenho mais marido, não tenho filho, vou morrer. Já que é para morrer, vou morrer na minha casa. Vou voltar para Belém. Mas Noemi não estava sozinha. Tinha as 2 noras. O que eu aprendo com esse texto, e depois os irmãos estudem com calma, é que ao longo desses anos, Noemi teve uma atitude de serva fiel diante daquelas noras, uma atitude tão tremenda que as noras não quiseram abandonar a sogra. A mulher naquela sociedade, ela só tinha valor se ela gerasse filhos. Não, muitos filhos. E nem Ruth, nem Orfa tinham filhos. Então, elas precisavam se casar para ter direito a alguma coisa. E Noemi fala para elas: olha, volta para a casa dos pais de vocês, porque eu não tenho filho. Mesmo que eu venha ter filho, eles não vão crescer para casar com vocês. Eu não tenho o que oferecer a vocês. Volta para a casa dos pais, porque os pais de vocês vão saber o que fazer. 2 coisas eu aprendo. Primeiro, sabedoria com Noemi. E segundo, a importância dos pais na vida dos filhos. Viúvas, volta para a casa do seu pai e da sua mãe. Vai buscar conselho com quem tem sabedoria, porque ele vai te dar a direção. A questão é quando pai e mãe não estão ligados com o Espírito do Senhor. E ao invés de acolher e abençoar o filho, acaba atrapalhando. Tem mãe que quando o filho casa e volta para casa reclamando: mãe, Mônica não sabe fazer um arroz. Come aqui, filhinho, na casa de mamãe. Mãe, não dá não, ficar casado não. Mônica não sabe nem lavar um banheiro. Toma banho aqui, filhinho, na casa de mamãe.
sogra. A minha não é assim, não. Glória a Deus. A minha fala, volta! Não casou? Né, Luiz? Vai comer arroz queimado. E seja feliz. 30 anos comendo arroz queimado? Não exagera. Agora eu não estou queimando tudo, não. Só que, quando Noemi muda de atitude e volta para Belém, Ruth tem também uma mudança de atitude que nos leva para o segundo segredo. O primeiro segredo é cuidado com as suas mudanças de atitude, ok? O segundo segredo, obediência. Ruth faz uma declaração para Noemi. Eu até falei sobre isso na aula, que é a declaração que eu mais amo, que tem tudo a ver comigo e com o Luiz. É um dos textos da Bíblia que eu mais amo, porque essa declaração de Ruth é algo extraordinário. Não me peça para te deixar. Não insista que eu vá. Para onde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você pousar, eu também. E onde você morrer, eu também. E ela completa. E que Deus me castigue severamente se eu permitir outra coisa, a não ser que a morte nos separe. Queridos, isso é algo extraordinário. Mais do que declarar, Ruth cumpriu. Sabe o que é obedecer? Obedecer é você manter o seu compromisso. Sabe os votos que você faz no casamento? Na alegria e na saúde e na fartura e Pois é, mas quando o cartão para, tu não quer ficar. Quando a doença vem, você também não quer ficar. Quando o dia mal chega, você planeja. É hoje que eu vou arrumar a bolsa do fulano e perna para que te quero. Nós não somos bons em manter compromisso, porque compromisso implica em palavra e ação. Então, se eu prometo, eu tenho que cumprir. Sabe criação de filho? Eu vou dar 3 avisos. Depois não é mais aviso. Tem mãe que dá 10 avisos. E a criança continua. Porque sabe que você não tem ação. Você só tem falácia. Nós temos 2 filhos. Sabe que filho é mistério. Sempre tem um que é muito arteiro e o outro que é além do muito arteiro. Então, o muito arteiro, no nosso caso, era a Maiara. O além do além é o tal do Pedro Henrique. Esse, no culto, a gente falava, esse um todo do meu lado, entendeu? E o garoto pagava para ver. Mãe, estou em pé. Garoto, olha para mim, olha, vou falar segundo. Senta. Mãe, passa no banheiro. Mãe. No terceiro aviso, eu botava ele embaixo do banco, dava um beliscão. Aí, mãe, eu não quero ouvir. Palavra e, quando eu olhar, entenda, minha resposta é não. Uma vez, tinha uma festa no prédio, onde a gente morava. E eu falei, vocês têm
que arrumar o quarto. Porque se eu entrar no quarto, abrir o armário e uma peça estiver fora do lugar, ninguém vai à festa. Dei meu recado, né? O dia passou. Um cantou, um dançou, o outro viu desenho, a outra fez cabelo, passou prancha no cabelo. Não vi ninguém arrumando o quarto. Na hora da festa, os dois. Quando eles chegaram na porta, mãe, estamos descendo. Eu, stop. Agora eu vou olhar o quarto. Aí a Maiara, tira a roupa, irmão, que a gente não vai. Aí, o além do além. Vamos no meu pai. Meu pai deixa. Eu falei, vou olhar o quarto e não tem pai que passe por cima da minha autoridade. Já falei bem alto que para o pai ficar ligado. Não tem pai que passe por cima da minha autoridade, porque o pai, tadinho dos meninos, deixa os meninos ir para a festa. De jeito nenhum. Não é, não. Sim é. Maiara agora faz a mesma coisa com os filhos dela. Gente, mas eu não era uma carrasca? É, mãe, você era uma carrasca, mas eu sou muito pior. Nós não conseguimos manter os nossos compromissos. Nós não estamos sabendo educar os nossos filhos. Queridos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Os nossos filhos não pertencem a este vucu-vucu que está acontecendo aí fora. Todo mundo fica no TikTok o dia inteiro, não me interessa. Eu não sou mãe de todo mundo, eu sou mãe de Maiara e Pedro Henrique. Quando o anjo me chamar, eu vou ter que dar conta de Maiara e de Pedro Henrique. Então, tem que ter dia e hora para o celular. Casais que querem, parece que tem um demônio que anda atrás das pessoas e fica assim, ó, compra, 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 compra. E a pessoa vai comprando, comprando, comprando. Eu quero. O carro saiu. Eu vou comprar aquele carro. Agora eu vou trabalhar para ter aquele carro. Ah, um empreendimento lá em Duque de Caxias. Ah, eu vou trabalhar para ter aquilo. E o que está acontecendo com a tua casa e os teus filhos? Porque enquanto você está nessa de compra, 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 tem, alguém está pagando o preço da solidão. Alguém está pagando um preço e um preço alto. Luiz trabalhava muito. Era bom porque, né? Podia fazer cabelo, podia fazer as unhas, trabalhava só um horário. Só que, toda vez que ele saía para trabalhar, ele tinha 2 empregos, meu marido tinha 2 empregos, as crianças ficavam doentes. E aquele salário estava indo todo com médico e remédio. Um dia eu falei, Senhor, isso está bom não. Porque o salão estava até bom. Mas só que os meus filhos estavam pagando um preço muito alto. Com a ausência do pai. Eu falei, Luiz, sai desse emprego. Está doida, mulher? Meu filho, sai desse emprego, vamos orar. E o Senhor que nos sustenta proverá. Mas eles só vão ter 9 anos, 10 anos, dessa vez. Nunca mais eles vão ter 9 anos e 10 anos. Quando ele tiver 19, 20, você não precisa mais estar aqui. Ele nem precisou sair do emprego, foi mandado embora. Que oração foi essa que tu fez? Eu falei, pedi ao Senhor para nos responder. Você não precisou nem se aquietar, né? Foi mandado embora.
foi a glória para Maiara e Pedro Henrique. Vou dizer, nós começamos a viver muito melhor do que quando ele tinha os 2 empregos. Compramos até carro. E meu marido não tinha mais 2 empregos. Aprenda a viver na dependência do Senhor e não na dependência do seu braço. Obedeça a palavra de Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Como você pode obedecer? Se você lê a palavra, só é pouco. Você tem que estudar a palavra. Você tem que ter vida de oração. Você precisa fazer culto no lar com os seus filhos. Você precisa sentar com a criança e ministrar sobre a vida daquela criança. O meu neto, ontem eu estava com muita dor de cabeça, tinha um compromisso. Ele, na chamada de vídeo, falou assim: vovó, fecha os olhos, eu vou orar. E você vai ser curada. E, em nome de Jesus, você vai para o curso muito bem. E fui mesmo. E ele orou do jeitinho dele, de uma criança de 6 anos. Jesus, vovó precisa ir para o curso. Vovó precisa enxergar e ouvir tudo que está lá. Então, cura, Jesus, tu tem poder. Foi essa a oração dele. Isso porque, dentro da casa dele, se gasta tempo com leitura, com estudo da palavra. Quanto tempo você dedica para o seu filho? Para sua filha? Quantas vezes você faz culto no lar? Quantas semanas você tira para ter uma manhã só para eles, só para ouvi-los? É tão bom, né? Quando a criança se apresenta na igreja, a gente fica, ai, que bonitinho, cuti-cuti da mamãe. Só não quer perder tempo em casa de manter o cuti-cuti da mamãe. Aí, quando cresce, a criança quer ir para qualquer lugar, menos para a casa do pão. A culpa é do mundo, a culpa é da televisão, a culpa é da escola, a culpa é do primo, a culpa é do vizinho. A culpa nunca é nossa. Já notou? A culpa é sempre nossa. Nós é que não investimos nos nossos filhos. Então, obedeça a palavra de Deus. Amém? Obedeçam. Ruth obedeceu. Ela cumpriu o voto que ela fez a Noemi. Noemi não tinha nada para oferecer a ela. Nada. Mas, ainda assim, aquilo que Noemi semeou na vida dela, ao longo dos anos que ela foi casada, transformou o viver dela de tal forma que ela falou: eu não posso perder a fonte de conhecimento, de sabedoria. Você é uma fonte a jorrar de conhecimento, de sabedoria. Deus te ungiu dentro da tua casa, para que, assim como Noemi, você faça a diferença nesse lugar. Que você semeie a palavra de Deus o tempo todo. Quando eu digo semeie o tempo todo, não é falando para a criança repetir, não. É vivendo. É vivendo. Uma vez o Luiz foi buscar as crianças na escola e Maiara falou: pai, sai do carro, porque você precisa levar a mãe da minha colega lá em casa. Que eu já falei para ela, pai, que está tudo certo, ela vai. Falei para ela que você e minha mãe trabalham com casais, que vocês vão orar e o casamento dela vai dar tudo certo. Porque a minha amiga está sofrendo muito. O Luiz queria que eu estivesse lá nesse dia. Deus é bom para mim que foi ele. Ele chegou em casa. Gente, a tua filha queria que eu trouxesse a mãe da colega para cá. Eu falei: por que você não trouxe? Aqui é a casa do pão mesmo, ela está certa. O que aconteceu, Maiara? Mãe, a fulaninha está sofrendo muito, porque
porque os pais dela estão brigando. Falei, não, filha, mamãe vai orar por ela, mamãe vai ligar para ela e nós vamos orar. O Senhor é quem faz todas as coisas, mas nós vamos orar. Nós vamos nos posicionar. Essa menina é amiga da minha filha até hoje, é serva do Senhor, mora em São Paulo. E se nós tivéssemos nos omitido? Você tem uma grande chamada, você tem uma grande responsabilidade na sua casa. Você é um influenciador da palavra de Deus, dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no supermercado, na praia, na feira, onde você estiver. Você é um influenciador da palavra de Deus. E não pode se omitir disso. Esse é o segredo da família vitoriosa. É você ter cuidado com a sua atitude. É você ser obediente à palavra de Deus. E essa atitude de Ruth nos leva ao terceiro segredo. E o terceiro segredo é: faça muita força. Ministrar a palavra, estudar a palavra, implica em fazer força. Ruth foi com Noemi para Belém. Mas Ruth não conhecia ninguém naquela terra. Ruth não tinha amigo, Ruth não tinha parente, Ruth não tinha rede de apoio. Às vezes, para você estar aqui, tem uma rede de apoio trabalhando a teu favor. Tem alguém com a criança, tem alguém cuidando de um idoso, para você estar aqui. Ruth não tinha ninguém. E ela precisava ajudar Noemi, porque Noemi já não era mais nenhuma flor de formosura. Já era uma mulher com uma certa idade. Ruth, então, vai atrás de comida para elas. Ruth vai para o campo trabalhar, no sol, e ela ficava abaixada no sol, recolhendo espigas para alimentar a ela e a Noemi. Ruth precisou fazer muita força, porque ela teve que encarar a viuvez, ela teve que encarar a falta de amigos, ela teve que encarar o olhar das pessoas, porque muitos olhavam e falavam: que jovem linda, que coisa linda acompanhou a nora. Mas muitos também deviam falar assim: o que essa garota veio fazer aqui? Cebosa, né? Metida. O que veio fazer aqui? Porque é sempre assim. Você nunca vai agradar a todo mundo. Por melhor que você seja, por melhor que seja a sua intenção, você não vai agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou. Imagina nós. Mas ainda assim, Ruth estava determinada a fazer força para que nada faltasse a Noemi, porque ela tinha um propósito de cumprir aquilo que ela prometeu. Aonde você for, eu vou. Aonde você ficar, eu vou ficar. Aonde você morrer, eu vou morrer também. Mas não sem fazer força. Nós queremos muito receber as coisas. Nós queremos ter um casamento saudável. Nós queremos ter uma família abençoada. Nós queremos conquistar títulos. Mas nós não queremos fazer força. Não a força devida. A força do jejum. A força da oração. A força da obediência à nossa liderança. Quantas vezes a nossa liderança dá uma ordem e a gente faz ouvido de mercador? Quem nunca fez? Amanhã, às 6 da manhã, quero a igreja aqui reunida. Aí, quando chega às 6 da manhã, tem 1, 2. Aí chega o terceiro. Daqui a pouco começa a chover mensagem: pastor, perdi a hora. Pastor, tem um compromisso. Pastor, aonde está a sua força?
Mas na hora de receber o louro, a bênção, a benevolência de Deus, você quer. Deus te convoca, levanta de madrugada para orar. Aí tu olha assim, caraca, papai, muito frio, posso orar aqui deitada na coberta? Recebe a minha oração. Não quer fazer força, mas quer receber o louro. Quer passar no concurso, quer ter um bom emprego. Estou falando por baixo. Porque talvez fazer força para você seja perdoar alguém. Talvez fazer força para você seja amar alguém. Porque amar também é uma decisão. Amar também é fazer força. Pensa em amar uma Mônica. Vocês não me conheciam, não. Né, Luiz? Quando ele me conheceu, era meio palmo de saia. Tudo bem que não era esse corpinho. Esse aqui eu adquiri ao longo dos anos. O cabelo... Lembra da época que se usava venê? Eu sou dessa época aí. Aqui. Ia lá no pagode, né, Luiz? E só dava eu e os músicos. Pois foi lá que ele me encontrou. Olhou para mim e falou: Jesus me disse que eu vou casar com você. Gente, acho que essa bebida está batizada, porque eu bebi, o cara está falando que Jesus vai... E eu só saio daqui com você. E ficou 2 anos ali. Eu, para me livrar dele, falei, gente, só tem um jeito de eu me livrar dele. Eu vou nessa igreja para ver se nunca mais ele me procura. Aí me converti. E me casei. Fazer força é fazer força mesmo. É contrariar a sua mente. Fazer força é exigir do seu corpo algo que você não está acostumado. Quem aqui faz exercício? Vai para a academia, faz caminhada. Gente, só 2 mãozinhas, né? Mãozinhas tímidas. Primeiro dia foi fácil? Foi não. No dia seguinte não teve que fazer mais força, senão não ia. Eu estou tentando essa força até agora. Mas não é fácil. Gente, pensa, caminha. Se for em direção ao bolinho, eu vou. Você tem que lutar com a sua carne. Porque senão você não consegue. Aí o Espírito de Deus fala, ama. Se eu fosse o Luiz Henrique, eu tinha corrido. Eu falo isso para ele sempre. Agora não dá mais tempo de correr, não. Mas eu tinha corrido. Porque, gente, o rapaz está lá na igreja. E a criatura no pagode. Deus, tu está de brincadeira comigo, um negócio desse aí. Mas era necessário que ele fizesse muita... Porque foi preciso muita força. Porque ele teve que vencer a família. Porque a família, quando olhava, só via o que era externo. Minha sogra é uma guerreira, porque ainda conseguiu me amar. Mas ela me amava parcial, porque ela dizia assim, mas eu não queria que fosse você casando com o meu Lula. Mas se papai mandou... Eu falei, isso aí vocês estão dizendo, essa parte aí, eu não sei não. Foi preciso fazer muita força para manter o ouvido no mestre. Foi preciso fazer muita força para manter o foco na promessa. Foi preciso fazer muita força para continuar orando, jejuando, buscando. Porque 365 dias não passam rápido. Imagina 670.
passam muito mais lentamente. Foram 2 anos orando, buscando, jejuando, sem desanimar. A gente começa a orar pelos filhos, começa a orar por um parente, começa a orar por um vizinho. E em 2 meses, a sua oração já mudou. Já não está mais tão firme, tão focada. É necessário que se faça força. Para que a sua família permaneça no altar, você tem que fazer muita força. E força diária. Não pode parar, não pode desanimar, não pode olhar para trás, não pode recuar. Porque o inimigo não está brincando de destruir família. A cada dia ele lança um novo dardo. Mas criativo é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Imbatível é o nosso Deus. Mas nós precisamos estar ligados e enxertados na videira. E só sentar no banco da igreja não te garante céu. Não queria dizer isso, não. Queria sair daqui amiguinha de vocês. Mas não fico preocupada, porque vocês têm que continuar me amando. Porque senão vocês não vão entrar no céu. Então eu vou falar tudo que Deus mandou eu falar. Como você quer uma família abençoada sem pagar um preço alto? Como? Não existe isso. Você tem que matar a sua carne. Ah, hoje, quando fulano entrar, hoje, quando o Luiz Henrique chegar, vou até ficar com meu bracinho preparado. Porque quando ele entrar por aquela porta, eu vou dizer tudo que está entalado. Bebe água para engolir tudo. E não vai dizer nada. Porque a gente precisa aprender a dizer o que a Bíblia diz a respeito do outro. A Bíblia diz que você é uma pessoa especial. A Bíblia diz que você é amado pelo Pai. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que você é uma bênção, você é uma bênção. E bênção não destila veneno por aí. Bênção não espalha ódio nem fofoca. Bênção espalha amor. Bênção perdoa. Bênção cuida. Bênção zela. E é isso que o Senhor nos chamou para fazer pela nossa família. Não importa se você é pai, se você é o filho, você é responsável em zelar pela sua família. E o último segredo, que também foi a primeira coisa que nós falamos: Deus sempre está conosco. Quando Ruth achou que estava sozinha, quando Ruth achou que estava abandonada, Boaz diz para ela, o que nós lemos aqui: eu sei tudo que você fez pela sua sogra. Ruth não sabia que estava sendo observada, mas ela estava sendo observada. Eu estou atrasada, né, gente? Vou correr, não? Ela não sabia que estava sendo observada, mas ela estava sendo observada. Ruth não estava fazendo nada para chamar a atenção da população. Ela estava fazendo para abençoar a sua sogra. Então, quando você estiver numa grande obra, zelando pela sua casa, não se preocupa com quem está vendo. Porque Deus não deixa passar nada em branco. Estou cansada. Ninguém me dá valor nessa família.
não vou mais fazer isso não. Ninguém vê como eu trabalho, como eu faço, como eu me dedico, como eu isso, como eu aquilo. Ninguém dá valor. Garrafa de água, só eu que encho. Roupa suja, só eu que lavo. Comida, só eu que faço. Continua lavando, continua fazendo, porque Deus está te vendo. E no tempo certo, Ele vai se apresentar e vai dizer para você, olha, eu sei quem você é. Eu sei o que você está fazendo pela sua família e eu vou te abençoar. Quando Ruth saiu de Moabe, ela não podia imaginar o que estava por vir. Quando você sai da sua casa, deixa seu pai e sua mãe e se casa, você também não tem como imaginar o que está por vir. Mas o melhor de Deus é o que está por vir. Porque foi o melhor de Deus que veio para Ruth. Boaz era exatamente o resgatador daquela família. Era o homem que podia mudar a história daquelas mulheres. Jesus, Ele pode mudar a história da sua família. Jesus, Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador. Então, continua tendo atitude que agrade a Deus. Continua sendo obediente à palavra. Continua fazendo toda a sua força em benefício da sua família. Porque o Deus de paz, o Todo-Poderoso, Ele sempre está com você. Não há filho afastado que não possa retornar. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há casamento que Ele não possa restaurar. Não há sonho que Ele não possa realizar. Não há impossível para o nosso Deus. Ele é um Deus que não tem limite para te abençoar. Mas você precisa fazer a sua parte. E o que Deus pede é nada. Gente, ter uma atitude de obediência, moleza. É só guardar a língua, esse pequeno órgão que inflama uma floresta. Ser obediente, medite na palavra, de dia e de noite. Fazer toda a sua força, mantenha o foco. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mantenha o foco. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está bebendo mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem que amar mais, ama. Tem que abraçar mais, abraça. Mas está igual o porco-espinho, abraça. Porque o Deus que tudo vê, Ele está com você. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Peço desculpa porque eu passei um pouquinho do horário. Tá? Que você possa guardar essa palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero te pedir que você se junte com a sua família. Quem está com alguém da família aí? Tem alguém sozinho? Sem ninguém da família? Se não tiver da sua família consanguínea, é sua família em Cristo. Luiz, quero te pedir que você se junte com a pessoa da sua família. Não fica ninguém sozinho, em nome de Jesus. Se junta. Se junta. Se unam. Nós vamos orar pelas famílias. Nós fomos ungidos para cuidar de famílias. E nessa oração de família, nós vamos estar aqui orando, o Luiz vai estar orando. Entrega a sua família na mão do Senhor. Mas entrega a tua vida. Fala com o Senhor, Senhor, eu preciso ser mais obediente. Eu preciso ter atitudes que te agradam.
atitudes que te edificam. Muda, Senhor, o meu posicionamento. Me ajuda a fazer força, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a insistir, me ajuda a investir na minha família, porque eu sei que o Senhor comigo está. Amém? Vamos orar. Oremos. Pai amado, Pai querido, graça te damos porque Tu és fiel. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te entregar essas famílias em Tuas mãos, Senhor. Pai, a cada casamento aqui, a cada família, a cada filho, Senhor. Pai, cada família representada, Senhor. Eu te entrego, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Pai, atrair os seus filhos, Senhor, por tudo aquilo que foi ministrado, Pai. Toma o coração, Pai, toma a mente, Senhor. Troca, Pai, as vestes, Senhor. Que cada um se sinta, Pai, responsável em fazer, Pai, a ação, Senhor, de abençoar a sua família, o seu lar, Senhor, os seus filhos, Senhor. Pai, toma essas famílias, Senhor, eu não conheço, mas Tu sabes as necessidades de cada um, Pai. Eu te entrego, Pai, a cada família dessa igreja, Senhor, a cada casamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, Pai, o anjo desta igreja, Pai, o pastor Foli, Senhor, aquele que tem, Pai, recebido de Ti a ordenança de abençoar as famílias destes bairros, Pai. Senhor, toma o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, Pai, que o Senhor possa fazer, Pai, a Sua vontade neste bairro, Senhor. Senhor, toma as famílias deste lugar, Pai. Abençoa, Pai, que essa igreja, Pai, tenha investido em famílias, Pai. Então traga, Pai, as famílias para este lugar ser abençoada, Pai. Toma, Pai, o coração e a mente dos Teus filhos, Pai, que eles possam fazer força em amar e pregar, Pai, o ID que o Senhor deixou, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa a cada um nesta noite, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Benção, né, irmãos? Que bênção. Deus tem falado tremendamente aos nossos corações. É a terceira semana que estamos no Projeto Família. Deus, Ele tem ministrado aos corações profundamente. Como Deus usou a irmã e o irmão essa noite, a irmã Mônica. Que Deus continue abençoando a irmã, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar fazendo proezas na vida de cada família, confiando que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu queria chamar a diaconisa Elisângela, que ainda teremos. Semana que vem, antes de mais nada, temos aqui o nosso pastor da Maranata, pastor Assir Gerone Júnior, vai estar também ministrando, e vamos fechar esse mês em nome de Jesus. Nossa diaconisa Dilcéia está aqui. Gostaria de chamar o casal Mônica. É o nome do irmão mesmo? Luiz Henrique, pastor Luiz Henrique. Essa é uma lembrança do Ministério de Família, juntamente com a igreja, para o casal. Lembra? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo sempre, tá? Cadê nossa diaconisa Elisângela? Temos sorteio, né? Ô, bênção. Glória a Deus, aleluia. Amém? Você que não pegou o teu cupom, levanta a sua mão. Eu sei que um grande grupo daqui não pegou o cupom. Amém? Você que não pegou o seu papel, Graciete, se liga. Você que não pegou o seu papel, levante sua mão. Jean. Os irmãos lá atrás também, que chegaram na hora que eu não estava lá na frente. Quem não pegou, levanta a mão.
Irmãos, Ministério de Família, com esse projeto agora de maio, tem nos abençoado tremendamente, amém? Que coisa boa que foi esse ministério nas nossas vidas, né? Que coisa boa que é essa visão que Deus está dando aos nossos líderes, que é Isabel e Rogério. Deus continue nos abençoando, derramando da sua bênção sobre a nossa família, Guarani. Amém, irmãos? Foi? Amém. O irmão do amém está lá na porta. Vai estar aqui. Já dei. Já. Alguém ficou sem o papelzinho? Foi? Todo mundo pegou, né? Então tá. Jusceia, tira um para mim aí, que eu não tirei o meu, não. Isso. Não quero, não. São 2 sorteios, tá, irmão? O primeiro é esse lindo vaso aqui de flores, tá? E o segundo é o porta-retrato da família. O meu já está sorteado. Meu irmão. Então, vamos lá, vamos lá. Convido a irmã Sara para estar tirando o número aqui. Não pode ser o seu, hein, irmã Sara? Senão é marmelada, está dentro da família. Amém? Ó, você que está com branquinho, estamos no verde. Olha aí. Estamos no verde, vamos lá. O número é 031 68 e 5. Glória a Deus. Segura o outro papel, irmão. É o buquê, assim. Jusceia, o primeiro lugar é o buquê. É. Isso. Para ficar lindo lá na sua casa. A foto. Cadê o nosso paparazzi? A foto. A foto. Segura o outro papel que ainda tem mais um sorteio, irmã. Ai, meu Deus. Amém? Vamos lá. Então, vamos lá. Convida a Vitória que veio aqui na frente para tirar um papelzinho. Vai lá, Vitória. Então vamos lá. Essa baterista. É branco, gente. Uhul! Vitória tirou o branco. Ó, vamos lá. O número é 01. Cadê o meu, Jusceia? A minha cópia. A minha cópia. Ih, juntou. Também não sei nem qual é o meu. 016 2 e 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o Ministério de Família está muito feliz, porque a gente ama os nossos irmãos, mas o nosso sorteio tem saído todo mundo que é visitante. Então, assim, a gente está muito feliz com isso, entendeu? Sinta-se abençoado por ser já membro da nossa família, em nome de Jesus, tá bom? Tirou a foto? Foi? Amém? Convido o casal aqui. Ó, o pastor pediu para avisar que no segundo domingo de junho, segundo domingo do mês que vem, nós temos o nosso evangelismo ali na rua, tá, irmão? Ficou para o segundo domingo do mês que vem. Segundo sábado, perdão, irmãos. Segundo sábado de junho, nós temos o nosso
evangelismo ali na frente, nosso culto ar livre. Convido o casal, amém? E algum mais anúncio? MCM. Semana que vem, irmãos, tem sorteio de novo e tem um outro casal nos abençoando com a palavra de Deus, amém? Vamos aguardar a irmã Mônica. Deus é bom. Irmã Mônica. Irmã Mônica. Vamos. Convido o diácono Rogério, vamos estar orando pela família, Rogério. E logo depois o pastor vai estar pondo a bênção apostólica. Irmãos, antes da oração, só gostaria de falar a respeito do... Semana que vem vai ser o último domingo dirigido pelo Ministério de Família. E nós estamos programando algo assim muito especial para domingo que vem. E eu queria lançar um desafio a cada família, que vocês convidassem os seus parentes, seus vizinhos, porque nós estamos fazendo uma grande festa para domingo, tá, irmãos? Então, os irmãos, não deixem de trazer alguém para ser abençoado. Esse é o nosso desejo, tá bom? Então, nós estamos lançando esse desafio para a igreja. Domingo, convide os seus parentes para estar aqui na igreja. Hoje seria um dia que os irmãos iam ser assim, muito abençoados, como tem sido sempre, entendeu? Então, irmãos, não deixem de trazer mais um para podermos adorar o nosso Senhor. Amém? Oremos. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença, Pai, nós estamos com nossos corações agradecidos, Pai. Agradecido, Pai amado, por nós podermos junto aqui prestar um culto a Ti. Que Tu possa, Pai, receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, Pai amado. Tudo que foi feito aqui foi para honrar e engrandecer o Seu santo nome, Pai. Quero Te agradecer, Pai amado, por este casal, Pai amado, por essa mensagem assim, o qual assim foi impactante aos nossos corações, Pai. Nós tínhamos certeza, Pai amado, que Tu iria falar com a Sua igreja nesta noite, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Sua palavra, Pai amado, que foi trazida aqui nesta noite. Eu quero Te agradecer que cada dia Tu possa estar abençoando a nossa irmã Mônica, Pai amado, nosso irmão Henrique, Senhor. Capacita Seus servos, Senhor, que aonde eles forem, Pai amado, Seu Espírito Santo esteja à frente, Pai. Nós estamos com nossos corações muito agradecidos pela vida deles. Te agradeço também por cada irmão, Pai amado, que estar aqui, Pai amado, que o Senhor possa abençoar cada família, Pai, aqui representada. As famílias que estão do outro lado, Pai amado, nas suas casas, que estão na live, Senhor. Que o Senhor possa entrar dentro de cada casa nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fazer morada em cada coração. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, tá vendo a nossa igreja assim, bonitinha, do jeito que está aqui, ó? Porque hoje de manhã foi o culto da Bíblia Branca, tá? Da Cíntia e do Getro. Foi muito lindo, foi muito lindo. E a gente ainda tem uma ornamentação ali da manhã. Então, se você fica à vontade, tira a sua foto ali com teu amor, tem um coração lindo ali do lado também, tá bom? Por isso que a nossa igreja está tão bonitinha assim hoje. Amém, queridos? Quero agradecer o carinho da igreja, que vocês dêem um abraço ao pastor Pulir por nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar esse culto, agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele operou neste lugar. Amém, queridos? Fique assim, com a graça redentora de Cristo Jesus, o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, e a eterna comunhão do amigo Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a sua casa. E todos aqueles que creem nisso, que digamos juntos, amém. Olha para o seu irmão e dê um sorriso. Que o
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, que Deus abençoe.